Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e é com coração cheio de alegria, de fé cristã, que nós estamos aqui, né? Quero agradecer aos nossos amigos que estão aqui na nossa sala virtual e os nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Para iniciar essa noite, vamos para a nossa leitura inicial. Então, vamos lá. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sempre a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e segue. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com aflição ou ameaçando-o com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. É uma mensagem da Memei, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que está no livro Cartas do Coração, e foi publicado pela LAC na Agenda Todo Dia de 2019. E assim, com essa leitura, vamos iniciar o nosso Evangelho online dessa segunda-feira. Antes, eu vou pedir para a nossa amiga Mara fazer a oração inicial e depois o nosso amigo Pérez irá ler uma passagem do Evangelho. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Obrigada. Vamos, então, com a alegria que você falou, nessa alegria cristã, alegria da oportunidade do estudo, cada um no seu lar, que a gente possa, cada um, cerrar os seus olhos, elevar os pensamentos ao alto, pedindo a proteção do nosso anjo guardião, pedindo a proteção a Deus, para que o estudo de hoje seja feito com tranquilidade, com serenidade pela Luísa. Cada um de nós possamos desejar a Luísa que ela esteja tranquila, em paz, serena, confiando no seu anjo guardião, nas inspirações que vierem. Os jovens de hoje farão o movimento espírita do futuro. Então, é com alegria que a gente recebe a Luísa da Mocidade Espírita, que vem aí pegando amor pela doutrina espírita. E que ela seja exemplo para outros jovens que poderão, assim que puderem, que se sentirem confiantes, seguros, também realizar os estudos aqui na nossa sala virtual, nas casas espíritas, quando eles forem convidados. Então, é com sentimento de gratidão a Deus, de gratidão à espiritualidade que permite esse momento, e a gente inicia os nossos estudos. Gratos e felizes por estudarmos o Evangelho de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Então, vamos para a nossa leitura, né, Mara? Gratidão, Mara. Muito obrigada, viu, minha amiga? Eu vou convidar agora o nosso amigo Pérez. Obrigado, boa noite a todos.
A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Muito obrigada, Pérez. E agora, para nossa alegria, né, como a Mara já fez a nossa oração e falou, a nossa expositora hoje do Evangelho é a Luísa, né? A Luísa, ela é filha do nosso companheiro, né? O Júlio Arantes, e é com muita alegria mesmo, Luísa, que a gente fica emocionado quando os jovens começam a aceitar os convites para fazer o estudo, porque a gente vê que a gente já pode aposentar, né, meus amigos? Nós que estamos aqui, né, há um tempinho a mais, a gente fala assim, opa, agora eu já posso aposentar. Então, é com muita alegria mesmo que nós te recebemos aqui na nossa casa, Luísa. A Luísa é da Mocidade, como ela já foi apresentada. Seja bem-vinda, Luísa. Agora a sala é sua. Muito obrigada. Bom, como já falaram, meu nome é Luísa, eu sou filha do Júlio, eu tenho 18 anos e eu sou da Mocidade Espírita João Marcelino Rodrigues. É até interessante ver, porque eu era da Mocidade do Nova Era, né, na MEF, e eu lembro que quem conduzia os estudos lá era a Maria Rúbia. E uma vez ela pediu para eu fazer uma prece de encerramento e eu neguei por vergonha. Eu tinha 13 anos. E eu lembro disso, assim, com muita tristeza, porque é uma vergonha, né, gente? Você negar uma prece para uma pessoa. Não, mas é uma coisa que eu falo assim, nessa pré-adolescência, acontece isso, né? A gente fica tímido, mas o bom é que agora você está aqui conosco para expor o Evangelho, e isso nos traz muita alegria, viu, Luísa? Fique à vontade, o que precisar, estamos aqui, tá? Que a espiritualidade amiga lhe ampare, senhor Euripides Barçanuco, a equipe do senhor José Marques Garcia estará presente com você, a equipe lá da Mocidade, que você participa, né? João Marcelino. Então, todos estão agora te amparando e te protegendo. Vamos começar? Fique à vontade. Tá bom, muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre o poder da fé, que é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estou tentando passar. Foi. Vocês leram do 6 até o 8, eu acho, ou só o item 6. Mas hoje eu vou focar mais na primeira parte, né, que é o poder da fé. Eu vou lendo e vou comentando, e eu quero pedir para que quem se sentir à vontade para fazer algum comentário, para acrescentar algo, por favor, falem comigo. Eu sou bem carente de comentários, eu gosto bastante. E vamos lá, eu vou começar a leitura. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas
mas eles não o puderam curar. Então Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe responderam: Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, ele começa o capítulo 19 com a introdução de uma parte da Bíblia, né? Do Evangelho de Mateus. Esse evangelho é muito rico, ele tem muitos ensinamentos muito bons. E ele conta a história de um pessoal que foi até Jesus e falou: ó, tem um cara aqui que ele tá muito mal, e a gente tentou curar ele, a gente não conseguiu, então a gente precisa da sua intervenção. Então Jesus fala, né? Ó, raça incrédula, até quando que eu vou precisar estar aqui com vocês? Até quando que eu vou precisar curar as pessoas por vocês? Sendo que vocês têm esse poder, né? E aí, então, Jesus tirou o demônio da pessoa, né? O espírito obsessor que estava com a pessoa, curou o moço, ele ficou são, e os discípulos não entenderam. Falaram, gente, por que ele consegue e a gente não? E Jesus respondeu, por causa da sua incredulidade. Então, muitas vezes a gente duvida dos nossos poderes, a gente duvida da nossa própria fé. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afasta de Deus, né? Então, é muito importante essa passagem. Porque ele fala, se vocês tivessem a fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam transportar uma montanha e nada seria impossível para vocês, porque Deus é um Deus de coisas impossíveis, né? Ele realiza tarefas impossíveis na nossa vida, na vida de tantas pessoas. Por que a nossa ele não vai realizar? Né? Às vezes a gente encontra num estado de lamentação muito grande, de meu emprego não vai para frente, ou nossa, minha família briga demais, ou a gente reclama muito de muitas coisas, mas a gente esquece de agradecer, a gente esquece de pedir para Deus transformar essas áreas da nossa vida que precisam de transformação, ou uma pessoa que precisa de uma cura, de uma doença. É muito importante, a gente tem que ter fé e muita resiliência, né? Mas, às vezes, até também, você precisa passar por aquela prova, por aquela fase difícil para aprender algo, né? E por isso Jesus não está curando, ou Jesus não está agindo. E muita gente até acha que ele não está ali por causa disso, mas não. Tudo, a gente que é espírita, a gente sabe que tudo que a gente enfrenta é para nossa evolução, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e a gente começar a orar diferente. Bom, essa é a parte do primeiro versículo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vou partir para o segundo, só para a gente poder dar continuidade. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que a fé barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que se fazem se vencer os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, nesse trecho, ele fala da diferença entre a fé robusta, que seria uma fé que
tem uma perseverança, uma força maior da fé vacilante. A fé robusta, ela te dá uma energia incomparável para enfrentar esses... a segurança. Meu pai está aqui do lado, ele vai complementar as minhas palavras também. A fé robusta, ela te dá uma segurança maior da vida. Não quer dizer assim que a gente não vai passar por coisas difíceis, que a gente não vai enfrentar obstáculos e tudo mais. Nossa, se eu tenho uma fé muito forte, minha vida vai ser um mar de rosas. Não é assim. Mas ela te dá energia, realmente energia para que você para que você enfrente isso. Esse final de semana, a gente teve um evento da Mocidade Espírita, chama a prévia, né, da Comenesp. Vocês talvez já ouviram falar da Comenesp. É um encontro de jovens espíritas da nossa região. E eu estava na monitoria da prévia. Então, eu estava aplicando os estudos durante todo o evento. E de sexta para sábado, o evento começou no sábado, de sexta para sábado eu dormi muito pouco. O evento foi em São Carlos, então foram 2 horas e meia de viagem, eu estava extremamente cansada. E eu falei, Deus, me dá energia para conseguir falar, aplicar a sua palavra para esses jovens, porque eu não tenho energia nenhuma. E é incrível. Na hora, assim, não sei o que aconteceu. É nessa hora que a gente realmente vê o poder da espiritualidade na nossa vida. Porque parece que você esquece que você está com sono, você esquece que você está com dor de cabeça ou qualquer outra coisa. Tudo isso some na hora que a gente precisa, na hora difícil, né? Que a gente precisa enfrentar isso. Então, essa fé robusta, ela é muito importante na nossa vida. E a fé vacilante, ela resulta em incerteza e hesitação que se aproveitam nos nossos adversários, né? Os espíritos obsessores, as energias ruins. Então, muitas vezes, a pessoa tem fé, mas é aquela fé, tipo, eu tenho fé que isso vai dar certo. E ela fica de braço cruzado, sem fazer nada. Ou ela não tem energia para fazer esse tipo de coisa. Ou, assim, eu poderia muito bem, essa semana, falar, nossa, eu não sou capaz de aplicar esse estudo ou aqui hoje, ou nesse evento. Eu vou desistir. Então, a fé vacilante, ela provoca isso na gente, né? Eu vou desistir desse emprego, porque eu acho que é muito difícil para mim. Eu vou desistir de um vestibular, né? Nessa fase que eu estou vivendo agora. Eu vou, não sei, desistir de tentar botar a cara a tapa num novo emprego, numa nova área da minha vida. Então, a gente precisa buscar, aos poucos, desenvolver essa fé robusta, né? Mais uma vez, se alguém tiver algum comentário, pode fazer. No item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez, que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar a um objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir, com violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, muitas vezes, a gente... Falo isso por mim mesma, tá? A gente olha para Deus assim e ora e fala, Deus, age em tal área da minha vida, me dá um emprego, tá tudo muito difícil. Nossa, Deus, muda isso, por favor. E a gente acha que vai acontecer amanhã. Mas muitas vezes o tempo dele não é amanhã.
É daqui uma semana, é daqui um mês, é daqui um ano. A gente não sabe o tempo dele. E às vezes o que a gente está pedindo nem é o que ele planeja para nós. Então, essa fé sincera, verdadeira, robusta, com o tempo que você vai desenvolvendo essa fé, você vai entendendo que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que você quer. A nossa pressa não apressa as coisas de Deus. A gente o que meu pai está falando aqui, a gente é muito imediatista. A gente acha que tudo vai cair do céu para ontem. Eu vejo muitas pessoas assim, que, até eu, assim, às vezes, pede uma coisa para Deus e fica de braço cruzado, sem fazer nada. Como que Deus vai te dar um emprego se você não faz o seu currículo e entrega em algum lugar? Não tem jeito, sabe? É claro que tem certas coisas que a gente não cabe a nós decidir ir lá e fazer, né? Interferir na vida das pessoas, ou enfim, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E às vezes o que você quer para você não é o que Deus quer para você. Então, a calma eu até destaquei. Vocês podem ver que nos slides tem certas partes destacadas que eu gosto de olhar e lembrar de comentar sobre elas. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Então, é se fortificar e confiar em Deus, né? Fazer a sua força nele. E a violência, ao contrário disso, mostra que a gente tem uma fraqueza e uma dúvida de si mesmo, né? Então, é uma coisa para a gente refletir. Item 4. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Então, é muito difícil para nós, assim, que somos espíritos no mundo de provas e expiações, né? Colocar Deus acima de si próprio. E ter essa humildade de confiar nele e falar, Deus, faz a sua vontade na nossa vida, na vida da minha família e tudo mais. Essa presunção é você ultrapassar o seu orgulho acima da sua fé. E esse orgulho não vai te levar a lugar nenhum. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí ocorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junto à ardente fé pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas não se passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, essa fé, a gente vê ela agindo quando a gente realmente coloca Deus acima de tudo na nossa vida e pede as coisas a Ele, e sabe pedir as coisas certas a Ele, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê tudo fluindo na nossa vida aos poucos. Então, os espíritos ouvem o que a gente pede a eles, nosso anjo da guarda ouve o que a gente pede a ele. Deus ouve o que a gente pede a ele, né? Com certeza. Então, na ação magnética, em tudo que ao nosso redor a gente consegue perceber. Quem são as pessoas que a gente atrai no nosso dia a dia, as oportunidades que surgem para nós de trabalho, de aplicar a palavra de Deus em algum lugar, do nosso casamento, do nosso namoro, algo do tipo, dos nossos filhos. Então,
essa fé robusta, forte, inabalável, ela dá uma impulsão irresistível para as coisas acontecerem de verdade na nossa vida. De uma forma que você para, observa e fala, meu Deus, o Senhor realmente está agindo na nossa vida. Então, Luísa, a pode fé falar. robusta seria assim, né? Quando a gente consegue ter uma maior maturidade espiritual, né? Porque todos os espíritos evoluídos têm a fé robusta. Nós aqui, que somos espíritos mais assim, né? Que estamos começando agora, eu sempre falo que a gente é criança, né? Então, a gente tem a fé que não é robusta, né? Então, a gente ainda é orgulhoso e tudo, e a gente não consegue ver Deus agindo, né? Foi aquilo que você falou. Eu não estava bem, mas eu pedi. Então, é isso que é importante, né? A gente ter isso, essa fé robusta, crer, ter a fé raciocinada, né? Que Kardec vem e nos instrui. Você concorda? Sim, com certeza. E, nossa, foi até interessante você comentar dessa questão da maturidade espiritual, porque muitas vezes a gente não sabe como atingir essa maturidade espiritual. Sim. A gente fica Nós somos perdido. muito criança, né? Não. E às vezes essa maturidade, às vezes não, sempre essa maturidade espiritual está na nossa relação com Deus, Sim. na nossa leitura do Evangelho, assim, pelo menos algumas vezes aí na semana. Não procurar Deus só quando as coisas apertam. A maturidade, Realmente procurar entender a nossa fé, né? Que no caso é a doutrina espírita. Realmente ler o Evangelho, ver o que Deus tem para falar para nós naquele momento. E é muito difícil, porque a gente é espiritualmente, a gente é muito criança, como você disse. Eu falei errado. Mas a gente é muito criança ainda, vamos falar assim, nesse sentido. Então é muito difícil a gente ter essa fé robusta. Mas aos poucos, lendo o meu isso. Evangelho, É todo assim que esse eu também conhecimento, vejo. De pouquinho em pouquinho a gente vai subindo, né? Se Deus quiser. a gente vai evoluindo, que é Sim. o propósito nosso aqui nessa terra. Deixar você continuar. Vamos lá. Não, imagina. Pode fazer comentários. Acabando. Então, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não se passaram de um efeito de uma lei natural. Então, é natural, quando a gente se conecta com Deus, quando a gente busca a nossa fé, é natural que tudo à nossa volta, que a gente atraia tudo isso, né? Pessoas com o mesmo propósito que nós, dentro da fé divina e tudo mais. Quando a gente se propõe a fazer o bem, de verdade, de coração também, tudo começa a fluir, tenho certeza. E foi por isso que Jesus disse aos apóstolos, né? Se não o curastes foi porque não tinhais fé. Muitas vezes eles podem ter olhado para aquele homem e falado, nossa, mas quem que é a gente para curar esse homem, né? Vamos tentar, mas talvez a gente não consiga. A gente já vai assim, difícil a gente conseguir. Então a gente tem que deixar essa fé vacilante de lado e com a certeza de que vai dar certo. E agora, se alguém tiver algum comentário para fazer, se alguém quiser falar alguma coisa, a minha parte é isso. Eu espero que essa palavra esteja aí com vocês, que vocês tenham gostado. Foi excelente, Luiz. Até eu estava refletindo aqui, porque a nossa reunião hoje, desde o comecinho, né, a primeira leitura foi sobre a fé. E fala que são tristes, né, as pessoas que não têm fé, né? Era destitosas, a Meimei dizia, né? E essa fé que dá essa alegria, né? Dessa alegria de viver, dessa confiança que você nos passou, tá bom? Da minha parte, adorei demais, foi muito bom, foi aquilo que eu disse, né? Que é muito bom ter sangue novo, né, Júlio? O papai Júlio está aí com ela, é muito bom
A gente saber que a gente já pode aposentar, que a nova geração está aí para poder tocar, né? Porque nós temos que passar a bola. E eu espero, Luísa, contar com você ainda mais vezes esse ano, hein? Você não vai me fugir igual seu pai foge de mim, não. Porque eu você mata muito muito, né? Eu entendo, eu estou brincando, Júlia. Estou babando um pouquinho aqui. Nós vamos pôr a Luísa trabalhar, né? Nós temos que colocar os jovens para trabalhar. As casas espíritas precisam de crianças e de jovens para o trabalho e a gente fica na retaguarda, Acho que né? a pandemia atrapalhou muito as reuniões sociais, né? Mas a gente vai caminhando, né? Luísa e Júlio, agradecemos muito, mas muito mesmo. E a Mara, sua evangelizadora, deve estar ali também muito feliz. Sem dúvida, Tânia. Eu fico muito feliz que eu pude contribuir de alguma forma aí no incentivo, no estímulo, sabe, aos meninos que tiveram contato comigo na época da mocidade, na época que eu estava lá fazendo os estudos com a mocidade. Então, eu fico muito feliz mesmo. E a Luísa, não é porque está na presença dela, nem do Júlio, mas é uma menina que, logo no início, mostrou um grande amor pela doutrina. Então, a gente faz votos que ela prossiga com esse amor e a capacidade dela, né? Esses jovens hoje, eles têm, assim, mais acesso à cultura, à informação, à parte de estudos, né? Então, que ela vá se aprimorando cada vez mais para ela ir levando a doutrina espírita aos corações aí que virão. Grande abraço, viu, Luísa? E com certeza, foi excelente. Porque, olha, a neurociências nos fala, né? E a gente passa por 5 etapas. A primeira é compreender. A gente tem que compreender a doutrina espírita. A segunda é reter, aqui e no coração, né? A terceira é praticar. E a quarta etapa é discernir. Nós temos que praticar e ir passando para frente a doutrina, né? E a quinta é criar. E a gente começa a criar quando a gente começa a expor o evangelho, como você fez, Luísa, com o seu jeitinho, com a tua fala, o seu jeito, você expôs o evangelho, o assunto que era o poder da fé. Então, isso que é importante. A nossa gratidão por ter aceito o convite, por ter vencido e estar aqui conosco. Mas vamos, tem vários comentários aí no chat. A Analice, o Everton deixou aí, os parabéns para você. E que continue firme. Espero contar sempre com você, hein, minha amiga? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom. Fica conosco até o final, e agora nós vamos passar para os nossos recadinhos, né, meus amigos, e depois nós vamos para a prece final. Hoje, meus amigos, eu quero... Vamos lá. Não é minha tela, não. Eu quero compartilhar com vocês um recadinho do Departamento de Infância e Mocidade. O Departamento de Infância, a turma dos domingos, estão retornando com a evangelização nesse próximo domingo, dia 5 do 2, né, de 2023, às 8h30 da manhã. Eles comunicam que terá a turma de bebê, a pré-mocidade, depois a mocidade, o grupo de pais. Então, meus amigos, esse convite é para nós e para repassarmos para os nossos amigos, parentes, familiares.
de repente uma pessoa fala assim, eu não tenho mais filho, bebê, nem na fase da premocidade, nem criança, nada. Mas eu gostaria de ir. Pode ir, fica no grupo de paz, não tem problema, tá? As nossas evangelizadoras estarão lá para acolher a todos vocês. E o nosso pedido é esse. Faça o convite para quem quer, quem necessita da evangelização, quem está necessitando, porque todos nós estamos necessitando de evangelização. E esse é o nosso horário, que nós temos a nossa evangelização online. Falando em evangelização online, que vocês possam também visitar as outras nossas redes sociais, nós temos o Facebook, né, do Esperança e Fé, e no YouTube, Esperança e Fé Connect, onde ficam todos os nossos evangelhos online e outros eventos que são transmitidos, ok? Então, vamos lá, para não esquecermos, domingo retorna a evangelização da turma da manhã aos domingos. São todos os domingos, a partir das 8h30 e até mais ou menos às 15 para as 10 horas. Aí está finalizando com música, com aquele encontro fraterno em nossa casa. E agora nós vamos passar para o momento final da nossa reunião. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Hoje nós estamos aqui com a visita, né, do Eduardo, que é o presidente da nossa casa, a espiritualidade amiga possa estar amparando, iluminando o nosso amigo nessa missão, nessa missão que é conduzir uma casa espírita. A gente sabe que não é fácil, são fases, né? A Luísa está aí na mocidade, entrando agora já na parte, já vamos dizer, de adulto, expor o evangelho, porque quando começa a expor o evangelho já está ficando mais maduro. Estou brincando, nós já tivemos aqui a Livinha, né, com 7 anos, que ela também veio expor o evangelho. Mas isso tudo é questão de maturidade espiritual, né? Tem hora que eu posso estar com 80 anos, mas eu não tenho a maturidade. Então, Eduardo, em especial hoje, a nossa oração final será para você e os seus familiares, tá? E nós vamos pedir também à equipe do senhor José Marques Garcia, a Jesus, nosso mestre maior, a nossa querida Mãe Santíssima, que possa visitar a casa de cada um dos irmãos que estão aqui no nosso Evangelho online, amparando, iluminando, fluidificando a água de cada casa, com os medicamentos que os nossos corpos espirituais e materiais tanto necessitam. Abençoe, bons amigos, que a paz, a união esteja em nossos lares. Que em nossos lares possamos sempre ter essa fé robusta, essa fé, como a Luísa nos diz, e nos joga para cima. E possamos, assim, Senhor, estender essa energia boa para a nossa cidade, para o nosso prefeito, para o nosso estado, para o nosso governador, para a nossa pátria. Que a nossa pátria, juntamente com Ismael, possa ser abençoada e o nosso presidente possa ser amparado e iluminado. Agradecemos muito, de coração, e agradecemos a Deus
pela oportunidade do dom da vida, neste momento em que a Terra está sendo a nossa universidade, onde estamos aprendendo um pouco mais, para que possamos, assim, galgar os degraus da nossa evolução. Quero convidar agora o seu Adalto para a nossa oração final. Seu Adalto, seja bem-vindo, meu amigo. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, meus amigos, gratidão infinita, que o Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês que estão aqui na nossa sala virtual, aos nossos amigos que nos assistirão posteriormente. E Luísa, não esqueça, logo, logo vamos te convidar de novo. Gratidão, meus amigos. Um beijo na alma, no coração de cada um de vocês. Até a semana que vem, que nós teremos mês de fevereiro. Fechamos o mês de janeiro com a Luísa, com chave de ouro, e vamos iniciar fevereiro com o estudo do livro Paulo Estevão com a nossa amiga Valdete. Até mais, gente. Até a semana que vem. Fica com Deus. Gratidão pela presença. Obrigadão a todos vocês.